Gente querida, gente bonita, eu vou explicar para vocês agora. Primeira Guerra Mundial. Em 5 minutos. O contexto da época era o seguinte, ficou conhecido como Belle Époque. Foi o período em que os avanços tecnológicos e as grandes invenções, surgiram na Europa. Aquela época ficou conhecida como a Era Dourada. Tava tudo lindo, tudo maravilhoso, tava tudo perfeito. Porém, por debaixo dos panos havia uma grande densidade política. O que estava acontecendo? A França queria os territórios da Alsácia-Lorena, que estava sob o domínio da Alemanha. A Alemanha queria alguns territórios da Inglaterra. A Rússia e a Sérvia queriam o quê? Alguns territórios do Império Austro-Húngaro. E o Império Otomano queria, com a Itália, queriam algumas colônias na África e na Ásia. Essa densidade política, que estava se formando na época era muito preocupante, porque a qualquer momento poderiam explodir. Então o que muitos países pensaram? Essa guerra vai estourar a qualquer momento. Porque muitos países viam na guerra a única forma e oportunidade de evoluir, diante do contexto social. A única forma de adquirir os seus territórios, adquirir aquilo que eles queriam, através da guerra. Então muitos países preveram que isso poderia acontecer e começaram a investir pesado também no armamento. Então o armamento bélico desses países ficou consideravelmente forte. Só que não foi só um país que pensou isso. Ambos os países pensaram, então todos se prepararam. O que eles pensaram? Alguns países pensaram o seguinte: vai ser uma guerra rápida, a gente tem um poder militar fortíssimo, o nosso armamento é pesado. Então a gente vai pegar essa guerra e vai fazer rápido, a gente vai decidir para quem vai ficar e quais são os nossos interesses, pronto, acabou. Esse foi o grande equívoco de alguns países, porque a guerra que era para ser uma guerra rápida durou 4 anos. 4 anos. E o que aconteceu? Como foi o estopim que eles precisaram para que essa guerra se iniciasse? Bom, primeiro eu preciso explicar uma coisinha para vocês. A Tríplice Entente era a França, a Inglaterra e a Rússia, 3 aliados. A Tríplice Aliança era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Aí ficou divididas essas duas vertentes. O que aconteceu? Em 1914, no dia 28 de junho, um nacionalista sérvio cometeu um atentado ao arquiduque Ferdinando, Francisco Ferdinando, e o matou. Quem era esse cara? Esse cara era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que imediatamente declarou guerra à Sérvia, que era aliada da Rússia, aliada da Inglaterra, aliada da França. E aí, em 1914, deu-se início à Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial ficou dividida em 3 fases. A primeira fase foi quando a Alemanha avançou ferozmente sobre os outros países e eles tentaram freá-las. O que eles fizeram? Cavaram grandes valas no chão. E essas valas ficaram conhecidas como trincheiras. E foi o que deu nome à segunda fase da Primeira Guerra Mundial, que foi o quê? A Guerra de Trincheiras. Esse primeiro período, ele durou um ano, que foi de 1914 a 1915, que foi o período que a Alemanha avançou. E o período de 1915 a 1916 e 17 foi o período da Guerra de Trincheiras, que foi o período mais longo da guerra. Após isso, em 1917 a 1918, é que os Estados Unidos entram na guerra, que é a terceira fase. Bom, quais foram as consequências dessa guerra? Quando os Estados Unidos entrou, o que foi essencial para a vitória da Tríplice Entente, poderíamos considerar que foi o fim, entre aspas, da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? Após, os vencedores se reuniram em um palácio chamado Versalhes. Então, todas as nações que foram vencedoras elaboraram um Tratado de Versalhes, onde culpava a Alemanha pela guerra e a penalizava de todas as formas, limitando o número de soldados, limitando o armamento. A Alemanha teria que dividir os seus territórios, teria que devolver o território da Alsácia-Lorena, que foi tomada da França. Ela tinha que
distribuir algumas colônias que ela tinha, e além disso, ela ainda tinha que fazer uma coisa muito desgastante e muito prejudicial, que era pagar uma indenização milionária para todos os países vencedores. E isso desencadeou em uma coisa muito, né, preocupante e muito importante que vocês vão saber mais na frente, que é conhecido como o nazismo. Esse sentimento de revolta, né, que a Alemanha teve, vai se desencadear em um outro momento, né, que nós conheceremos como a Segunda Guerra Mundial. Bom, em síntese, o que vocês precisam saber é isso.